Não é por acaso que você chegou até aqui hoje. Eu tenho certeza que essa mensagem de Deus, este maravilhoso salmo de Davi, vai tocar em teu coração profundamente. Eu creio que o Senhor Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras. Então, não pule este vídeo, mas ouça até o final. Bem, eu quero agradecer por tua presença neste canal. Louvo a Deus pelo dom da vida. Fico feliz por você estar aqui. E se você também está nesta mesma unidade de fé, se inscreva, envie seus comentários, envie o seu pedido de oração, compartilhe este vídeo e participe diariamente. Será feita aqui uma pequena análise do texto e vou fazer alguns comentários. Neste salmo, ou neste louvor de oração, podemos ver a fidelidade de Deus em relação àqueles que confiam nele, as bênçãos de Deus em relação àqueles que amam e buscam a justiça e, por fim, a promessa de Deus. Vemos na Bíblia Sagrada que Davi é um exemplo de homem que, apesar de sua fraqueza, tem um coração voltado para Deus. Davi sempre teve um comportamento exemplar, exceto pelo pecado por Batseba e Uria, o hitita. O Senhor estava com Davi, mas mesmo assim, Davi se viu tendo o rei de seu povo como inimigo, como seu perseguidor, sem que Davi desse alguma razão para isso. E ele poderia se perguntar o porquê de toda aquela injustiça, se ele havia servido bem ao rei. Mas, mesmo com toda a perseguição de Saul, de uma coisa Davi tinha certeza: Deus sempre estava com ele. Davi, que havia sido aclamado pela multidão, se vê diante do rei de Gate e não vendo saída para salvar a sua própria vida, precisou fingir ser louco. Davi já era ungido pelo Senhor, mas parecia que tudo estava dando errado. Naquele momento, ele se viu forçado a ir para o lado inimigo. Mas o Senhor não se esqueceu de Davi por nenhum momento. O Espírito do Senhor estava sobre Davi. Por que então tudo estava dando errado para Davi? Por que Davi estava passando por tanto sofrimento? Sabe por quê? Porque Davi estava na escola do Espírito Santo. O Senhor estava trabalhando na vida de Davi. O Senhor Deus estava formando o caráter de Davi, e apenas as dificuldades, as evidências, podem fazer isso. Saul começou bem, mas ele caiu logo, porque o seu caráter não havia sido formado por Deus. O Senhor então procurou um homem que era segundo o coração de Deus, Davi, um homem íntegro. Deus poderia ter mantido Davi fora de todos aqueles problemas. No entanto, não foi assim que ocorreu. De modo que Davi passou por muitos sofrimentos, mas a cada dia aprendia a confiar mais e mais somente no Senhor. Se Davi não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, hoje com certeza nós não teríamos nenhum desses grandes salmos de esperança e fé. E se ele não tivesse sido provado, os salmos de Davi seriam apenas teologia morta. O Espírito do Senhor permanecia sempre com Davi, e a sua expressão de louvor a Deus é a verdadeira prova. A fidelidade de Deus em relação àqueles que confiam nele é grande. Davi experienciou a fidelidade, a lealdade de Deus o tempo todo, mesmo naqueles momentos em que parecia não haver mais esperança, não haver mais forças, não haver mais condições. Porém,
Davi reconhecia que Deus estava com ele. Dada a lealdade de Deus o tempo todo, Davi declara que o seu louvor sempre estará em sua boca, não apenas em seu coração. Caso contrário, os humildes não seriam capazes de ouvir e se alegrar com ele. A expressão de Davi é um testemunho da glória, uma glória que vai para Deus. Se um homem obtém glória de sua própria força, chama a atenção dos supostos, daqueles que, como ele, querem glória para si mesmos. Mas, como ele escondeu-se no Senhor, em sua força, ele serve de encorajamento e exemplo para os humildes, para que haja esperança e alegria em Deus. Aqueles que encontram forças no Senhor não se gabam acreditando em suas próprias forças, mas reconhecem que elas provêm de Deus. Por isso, Davi convida os fiéis a louvar o Senhor juntos pela proteção recebida em um momento particular de aflição. Davi compartilha o seu testemunho pessoal e real, o olhar de Davi. Os sentimentos de Davi estavam voltados para Deus, em direção ao Eterno, em direção àquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Através dos Salmos de Davi, podemos ver que quantas vezes o servo de Deus passa por experiências diante das quais ele não entende imediatamente. Ele não pode discernir de maneira imediata. Ele não consegue reconhecer que a mão de Deus está sobre ele. Mas, quando então o servo do Senhor, a serva do Senhor, atravessa o momento difícil, depois consegue ver e compreender que em todo o tempo o Senhor não removeu as suas mãos e nem tampouco a segurança do seu olhar. Os efeitos da bondade de Deus são demonstrados em seus cuidados atuais e futuros para os seus servos. Neste salmo, Davi também apresenta algumas diretivas para quem anseia viver bem. Davi conhecia muito bem como age o mal ou como agia o mal, porque ele recebeu acusações injustas e perseguições injustas. Mas mesmo assim, ele sabia da importância para aqueles que temem ao Senhor, que devem reter a sua língua do mal e os seus lábios de palavras mentirosas. Também achamos essa exortação como uma característica daquele que é abençoado sobre a felicidade do reino celestial. Este salmo também é um salmo messiânico. Quando diz, ele preserva todos os seus ossos, nenhum quebra. Nesse ponto, o salmo é absolutamente profético. Precisamente aponta para a pessoa do direito por definição, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos a conexão deste texto. Os judeus não deixavam os corpos na cruz durante aquele sábado, porque era o dia da preparação. Por isso, os soldados quebraram as pernas dos dois primeiros que estavam crucificados com Jesus. Mas quando chegaram até Jesus, viram Jesus já morto e não quebraram suas pernas. Este salmo de Davi também é uma declaração da justiça de Deus, além de profético, que nos leva diretamente diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. À luz da experiência vivida por Davi neste salmo, se pode destacar que Davi estava cercado
e sendo avaliado por seus inimigos. Davi sentiu a dor de estar só. Davi foi ridicularizado e humilhado por seu comportamento e sente-se um verme. Vemos também neste salmo o clamor ininterrupto de Davi e a promessa de Deus. O Senhor resgata a vida de seus servos. Nenhum dos que confia nele será considerado culpado. Esta promessa é a conclusão digna deste salmo. Aqueles que amam o Senhor não estão isentos dos infortúnios da vida. De fato, para somar as várias evidências de que, civilizando-as perfeitas e completas, mas os servos do Eterno têm a promessa da redenção, da libertação do estado da escravidão. Uma libertação prometida pelo próprio Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, que nos justificou e nos deu boas-vindas, justo perante o Pai. Uma libertação garantida pelo depósito do Espírito Santo que nos guia e nos orienta na jornada desta vida. E promessa certa é que nenhum dos que confia nele será considerado culpado. Assim como Davi, o servo do Senhor, a serva do Senhor, pode ter medos, perceber um certo desespero, desânimo, um momento de fraqueza, de dúvida, mas o Senhor é poderoso e cumpre a sua promessa sempre. O Senhor Jesus não desampara seus servos. O cuidar do Senhor sobre nós é muito bem dosado, muito bem medido e direcionado com um único objetivo: de nos tornar perfeitos, completos, não faltando nada. Passamos à oração do capítulo 34 do livro de Salmos. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que necessitam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados.
O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui neste canal. Continue todos os dias participando conosco. Continue enviando suas dúvidas. Continue todos os dias compartilhando. Envie para quem você ama esta mensagem. Envie para aquela pessoa que você gostaria que ouvisse também esta mensagem. E que o Senhor Deus te abençoe a cada dia. Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e o teu coração. Amém.